Graça e paz, amados. Estamos aqui para aprender mais um pouquinho em relação à palavra de Deus, para que nós possamos crescer em nome do Senhor Jesus. Amém? O tema aqui hoje é: não consigo ver saída. O que fazer? Quero deixar aqui um quebra-gelo para a gente meditar. Você já enfrentou uma situação tão difícil que você não via saída? Como você superou? Como? Conte para nós. Deixa o seu comentário aqui, para nós também ouvir aquilo que você tem para falar para nós. Amém? Então vamos lá. Olha só aqui o texto que eu quero ler para vocês hoje. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 e 25 diz: Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. E o cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Amados, pior que seja a situação enfrentada por nós, que estamos enfrentando aí nos últimos dias, não se compara com a situação do povo de Israel. Samaria, nesse tempo aqui, era uma cidade murada, de muros altos também, e ela estava cercada pelo exército da Síria. Ninguém saía e ninguém entrava na cidade. E como consequência, a fome e a miséria chegou e se agravaram a tal ponto, irmãos, de verdade, está escrito aqui no texto, que a mãe chegou a comer o próprio filho. Está aqui no capítulo 6, versículo 26 ao 30. Olha, queridos, o ponto que chega a raça humana. Então vamos meditar nisso. O que fazer quando não consigo enxergar uma saída? Primeira coisa, eu tenho que crer na palavra do homem de Deus. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Em meio a tanta escassez, queridos, e miséria, Eliseu profetiza abundância em 24 horas. Olha que interessante. Em 24 horas, no meio de uma miséria, o profeta Eliseu profetiza abundância. Aos olhos humanos, isso era impossível, mas não para Deus, porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37 fala sobre isso para nós. Para Deus nada é impossível. Quero deixar aqui uma pergunta para você pensar nesse dia, nesse momento. Em sua opinião, por que muitos têm dificuldade de crer na palavra dos homens de Deus? Eliseu vai lá e profetiza. Em menos de 24 horas, eles veriam abundância. Por que as pessoas hoje têm dificuldade de crer na palavra dos homens de Deus? Segunda coisa, não posso permitir incredulidade no meu coração. 2 Reis, capítulo 7, já no versículo 2, ele diz assim: o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos,
mas não comerá coisa alguma. O oficial do rei, queridos, não creu nas palavras do profeta, não acreditou. E como consequência, ele não desfrutou dos milagres. E assim tem sido hoje. Verdade. Quantas vezes eu, como homem de Deus, como apóstolo, libero palavras proféticas, palavras de bênção, e muitos, às vezes, não aceitam, não acreditam. As pessoas olham para nós como se fossem homens comuns. Amados, e aí? Como é que você nos vê? Como é que você vê os homens de Deus? Uma pergunta aqui hoje. Em sua opinião, como você pode vencer essa incredulidade? Como é que você pode combater ela? Ok? Pensa nisso. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar. Olha a situação que estamos vivendo. E Deus manda nós orarmos. Deus manda nós interceder, clamar, suplicar, porque Ele muda a história. Ele muda as coisas. Se você crê, se junta a nós. Vamos orar juntos, porque eu creio em mudança. O Brasil vai mudar com tudo isso. O mundo vai mudar com tudo isso que vocês estão vendo aí e ouvindo por aí. Se eu estou aqui hoje na frente dessa câmera, queridos, é porque estamos aí proibidos, né, de fazer isso com todos, com a igreja toda. Mas eu creio que isso vai passar e já já estaremos juntos, em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Então creia. Terceira coisa, olha aqui. Eu não posso me conformar. No versículo 3 e no versículo 4 do capítulo 7 de 2 Reis, diz assim: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Então, eu acredito, queridos, que a história parece estar sendo se repetir. As fronteiras estão fechadas, né? Os aeroportos estão trancados. E aí? E Deus? Será que não está na hora de nós buscarmos Deus para mudar tudo isso? Pensa nisso, em nome de Jesus. Eu creio que muitas pessoas, irmãos, quando o cerco se fecha, né, na sua vida, fica sentado, esperando a morte no casamento, a morte nas finanças, a morte no ministério. Não é verdade? A morte porque às vezes o seu filho, a sua filha foi para as drogas. Não se conforma com essa situação. Volte para Jesus, vamos clamar juntos, vamos mudar a história da tua casa, vamos mudar a história da tua família. Eu te convido a isso. Vamos confiar em Deus. A ordem de Deus é: confia nele e descansa. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui uma pergunta novamente para vocês, né? E trazer aqui para vocês uma enquete. Vamos dizer assim: escreva num papel, né, qual a área da sua vida que você está conformado. Qual a área da sua vida, né, que você já se conformou com ela. Verdade. E o que você pode fazer para mudar essa situação? Fica aqui um desafio para você. Ok? Fica aqui um desafio para você. Não se conforme. Muda a sua história. Legal? Então, vamos pensar nisso. E eu tenho certeza que Deus honra a sua palavra
e a palavra daquele profeta, em 24 horas, houve comida, houve alimento, houve a resposta do homem de Deus, queridos. E Deus continua operando na vida daqueles que creem. Se você chegou aqui, né, na célula, enfrentando um cativeiro em alguma área da sua vida, creia, Deus te trouxe aqui para te tirar desse cativeiro. Eu profetizo na sua vida hoje que Deus vai mudar o cativeiro da tua vida. Ele vai abrir portas aonde você nem imagina. Eu profetizo na tua vida hoje que você vai encontrar a resposta que você precisa. Fique com Deus, Deus abençoe e alegria na sua alma.